que eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus. É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Na força do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai. A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. 8h04. Uma boa noite a você que nos acompanha nessa noite, através das ondas da FM 104.9, Anunciação FM, a frequência da paz. Seja atraído nessa noite, seja bem-vindo, seja convocado, seja conquistado pela fonte de avivamento que é o coração do meu, do teu e do nosso Salvador, que lá do alto da cruz jorrou e fez jorrar sangue que redime os nossos pecados, e o Espírito Santo que nos leva como novas criaturas, de fato, a viver e deixar selar em nós o projeto de salvação que Deus sonhou, sonha e continua sonhando sobre a minha e sobre a sua vida. Uma boa noite a você nesta terça-feira que está sintonizado não somente com o programa Fonte de Avivamento, mas a você que nessa noite busca sintonia com o coração do Senhor. Eu e você, nós estamos nessa busca constante. Todos os dias da nossa existência sobre a face da terra, nós estaremos vivendo essa busca, estaremos em busca da sintonia com o coração do Senhor. Coração que arde de amor por mim e por você. Nós muitas vezes vamos perdendo a grandeza dessa verdade. Muitas vezes o sofrimento, as situações de provação, as situações de dificuldade vão tirando de nós, vão roubando de nós essa grandeza. O coração de Deus arde de amor por mim e por você, porque se não fosse assim, querido, Ele jamais teria aceitado o martírio de cruz que Ele viveu. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, vai dizer que a condenação para alguém que era digno de morte
era ser suspenso no madeiro. Qual foi o crime que o meu, teu Senhor e Salvador cometeu para ser suspenso naquele madeiro? O crime foi o que a humanidade cometeu, os nossos pecados, os nossos erros, que pesaram sobre ele, mas que ele carregou livremente, por amor. Por amor ele carregou livremente os pecados, os erros que a humanidade inteira cometeu, para que por amor eu e você pudéssemos de fato entender como é que se faz para vencer o pecado e eliminá-lo. A palavra vai dizer em Isaías, e essa é a vontade de Deus sobre o meu e sobre o teu coração nessa noite, em Isaías capítulo 53, versículo 5, que o Senhor carregou sobre ele todas as nossas enfermidades. Queridos, a mim e a você que nessa noite somos atraídos a esse momento, o Senhor vem falar por força do Espírito Santo que as enfermidades que pesam sobre nós, Ele já as carregou, Ele já as lutou para que nós vivêssemos essa libertação. E nessa noite, acima de tudo, Ele vem de encontro ao meu e ao seu coração para revelar ao nosso coração, para revelar que é nele, por Ele e através dele que as nossas enfermidades são saradas. Porque Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 14, dizendo que a carta de condenação que pesava sobre nós, Jesus já cravou lá na madeira do Calvário. A você, irmão, que atravessa o vale da sombra da morte, a você, querido, que passa por momentos de deserto, a você que é tentado na carne, a você que está sendo provado, saiba, teu Senhor carregou todo o peso sobre ele. E agora, na realidade, nós precisamos assumir essa libertação sobre nós, porque aqueles que olhavam para Jesus viravam o rosto, como o próprio profeta Isaías vai dizer, porque ele foi confundido como alguém amaldiçoado por Deus, ele foi confundido como a escória da humanidade. A palavra vai dizer que a situação em que o teu Senhor se encontrou no projeto de salvação era digno de que alguém virasse o rosto, porque tamanho era o sofrimento, homem das dores, vai dizer a palavra, provado no sofrimento. Projeto que até hoje, nos dias de hoje, para muitos não significa nada, mas para mim e para você representa a nossa salvação. E com a Virgem bendita e gloriosa nessa noite, vamos juntos, eu e você, orar e clamar aos pés da cruz, para que, através da oração que brota do coração dela, as nossas enfermidades que já foram carregadas pelo Senhor e que continuam a ser carregadas, a carta de condenação que pesava contra nós, Ele cravou lá no alto da cruz. O peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender, entender. E o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho.
pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver, que o Calvário me ensinará a viver, que o Calvário me ensinará a viver. E melhor do que ninguém, Maria Santíssima ensina a mim e a você, querido. Ela é a mulher da fé, assim como Isaías, e essa é a palavra que o Espírito Santo escolheu para nessa noite ressuscitar vidas. Essa é a palavra que o Espírito Santo sopra sobre o meu e o seu coração nessa noite, para que nós sejamos libertos de fato de toda a enfermidade física e espiritual que é lançada sobre mim e sobre você. Maria Santíssima, melhor do que ninguém, experimentou o que é de fato viver a fé, porque diante dela o anjo apareceu dizendo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, e disse para ela, revelou a ela todo o projeto de salvação na pessoa de Jesus. Mas a mesma Maria Santíssima, diante de Santa Isabel, ouviu dizer: bendita és tu entre as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre, bem-aventurada és tu, porque hão de se cumprir todas as palavras que ouvistes de Deus, todas as promessas. Mas a mesma Maria Santíssima é quem vai junto com São José até o templo apresentar o menino Jesus, e ouve dos lábios de Simeão a grande profecia que diz: esse menino será causa de queda e de reerguimento para todos em Israel. Através dele será de fato revelado o pensamento de muitos corações, e a ti, mulher, e a ti teu coração será transpassado por uma espada de dor. E aí começa todo o projeto, querido, desde lá da anunciação, aonde Deus fala através do anjo, através dessa grande profecia de Simeão, que vai terminar aos pés da cruz, com de fato uma espada de dor transpassando o coração da bem-aventurada. Ela, melhor do que ninguém, sabe o que você, querido, tem vivido, sabe, e deixa que o Espírito Santo traga ao teu coração nessa noite para te dizer: todas as vezes em que os filhos também são transpassados por uma espada de dor, é no coração dela que a dor reflete, essa dor que você sente hoje. Saiba, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, viva e assunta ao céu, ela está viva e foi elevada por Deus ao céu, e hoje é oração incessante. A oração da bem-aventurada é incessante diante do trono da graça, por mim e por você. Toda essa dor, toda a depressão, toda e qualquer opressão que possa estar agora contra a sua vida, contra a sua salvação, contra a sua casa, lance agora aos pés do Calvário, aonde se encontra, aonde de fato se encontrou e continua ainda a se encontrar, porque o Calvário hoje continua a existir, e o Calvário hoje é contra a igreja, o Calvário hoje é contra mim e contra você. Nós é que agora carregamos a cruz, nós é que agora fazemos a nossa parte. É diante da presença do Imaculado Coração que nessa noite o Espírito Santo convida para que você lance tudo o que você tem, tudo o que você sente, que você tem não, mas tudo o que você está sentindo, tudo aquilo que você sente que foi lançado contra você, não por pessoas, mas enfermidades físicas e espirituais, e seja o que for, que você agora apresente com o teu coração. E se você não tem forças para isso, querido, saiba que o Senhor sonda teu coração. Se você já não encontra forças para isso, saiba que o homem das dores está do teu lado,
experimentado na provação, experimentado no sofrimento, Ele está do teu lado e Ele sonda o teu coração, Ele esquadrinha teu coração, Ele ouve, Ele escuta os teus pensamentos, não as tuas palavras, mas o Senhor escuta os teus pensamentos. E mais do que ninguém, Jesus quer te ver livre nessa noite. Jesus quer te ver liberto, porque foi por isso e para isso que Ele aceitou subir naquela cruz. E a palavra dessa noite nos fala especificamente sobre o sofrimento de Jesus. Um plano, um projeto, e o grande projeto de Deus, o grande projeto do triunfo de Deus, que aos olhos dos homens era apenas um homem sendo amaldiçoado, um homem que estava carregando ali uma grande maldição. Aos olhos humanos, um projeto frustrado, mas aos olhos de Deus, o projeto de salvação. O seu único filho, Ele amou de tal maneira o mundo que enviou o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Ele veio nos trazer o Espírito Santo. Jesus veio derramar sobre a face da terra o Espírito Santo. E nessa noite deseja derramar sobre mim, deseja derramar sobre você, para que eu e você vivamos em meio ao Calvário, na certeza de que a ressurreição chegará e que nós estaremos, segundo a misericórdia de Deus, achados dignos de estar no céu por toda a eternidade. Deus, amor, meu defensor, Espírito de luz, me faz amigo de Jesus. Grande autor dos dons do céu, mora em meu coração. Dá-me o dom da oração. Espírito vem repousar sobre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Santo Espírito vem habitar entre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Sem ti eu sou um jardim sem flor, sou seco e sem valor. Fertiliza o meu pensar, santo orvalho de amor, doce consolador. Espírito vem repousar sobre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Santo Espírito vem habitar entre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Espírito vem repousar sobre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Santo Espírito vem habitar entre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Espírito vem repousar sobre nós. Santo Espírito vem sobre nós. Santo Espírito vem habitar entre nós. Santo Espírito vem sobre nós.
Santo Espírito aqui. E a unção do Espírito Santo, debaixo da unção, e é debaixo da unção que eu e você nos encontramos. E nessa hora eu desejo, querido, desejo de todo o meu coração, assim como eu tenho a plena certeza que você também deseja receber essa nova unção. Peça ao Espírito Santo, solte a tua voz nessa hora, mesmo que hoje para você seja uma noite de dor, uma noite de sofrimento, mesmo que você esteja debaixo de momentos de dor, de angústia e de sofrimento, peça ao Espírito Santo. Se você não tem forças, as lágrimas dizem mais do que palavras. Se agora o que brota do teu olhar, e é o que eu sinto no coração, se o que brota do teu olhar agora são as lágrimas, deixe que as lágrimas sejam a tua oração nessa hora. Mas se você, com o teu coração, com o teu livre-arbítrio, você quer clamar, solte a tua voz e peça. Vem, Espírito Santo, vem sobre as áreas da minha vida que eu desconheço. Vem, Espírito Santo, vasculhar a minha vida. Vem, Espírito Santo, tirar tudo que possa estar me soterrando, tudo que possa estar soterrando a fé verdadeira, a fé plena, a fé viva. Vem, Espírito Santo de Deus, vasculhar os escombros do meu coração. E é essa imagem que o Senhor me dá: escombros, um grande edifício que foi ao chão, e a visão que o Senhor me dá são os escombros, aquela montoeira, a montoeira de escombros que sobrou sobre o solo. E é o que o Senhor diz: o Espírito Santo vasculha agora nos escombros da tua vida, nos escombros do teu ser, para retirar vida. Jesus sabe que você está vivo, o Espírito Santo sabe que você se encontra vivo, e agora Ele vasculha os escombros da sua vida, porque Ele vai lhe tirar vivo, porque Ele quer lhe ressuscitar nessa noite, porque Ele quer que o avivamento aconteça sobre a tua vida. Ele quer que o avivamento aconteça sobre o edifício espiritual que é você. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, você é a habitação do Altíssimo. E agora, no meio da tua realidade, no meio dessa situação de morte em que você se encontra, é o Paráclito Santo, é o Senhor da vida, é o Espírito da vitória que ressuscitou Jesus dos mortos, que agora desce nos escombros do teu coração, que agora penetra nos escombros do teu coração para lhe trazer vida, para retirar todos os escombros que possam estar escurecendo o teu coração. É o Espírito Santo nessa hora que vai retirando todos os escombros, para que a luz do sol nascente, que é Jesus, possa iluminar você, para que a luz que é o sol nascente, a luz do sol nascente que é Jesus, possa iluminar teu coração, possa devolver você o horizonte, possa devolver para você as cores, o colorido do horizonte, o colorido da vida que você já não consegue mais enxergar. Se a vida estava preta e branca, se você apenas estava conseguindo enxergar um horizonte preto e branco, ou se você estava apenas conseguindo enxergar um horizonte escuro, é o Senhor, por força do Espírito Santo, que desce até o teu coração, que entra nos escombros do teu coração para lhe retirar vivo. Jesus é o salva-vidas, querido, que nessa hora vai dentro do seu coração, porque se Ele morreu naquela cruz, e Ele morreu, não foi para que você continuasse soterrado por essa situação, não é para que você continue soterrado pelo pecado, não é para que você continue soterrado pela depressão, não é para que você continue soterrado pela síndrome de pânico. O Senhor nessa hora vai até o mais profundo do teu coração para lhe devolver vida, para lhe retirar vivo dessa realidade toda a situação de morte que rondava você, toda a situação de morte que estava rondando você. Nessa hora precisa bater em retirada, porque é onde chega o autor da vida, porque é onde chega aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos. A vida acontece, a vida se torna plena, a vida se torna em abundância, porque foi isso que Ele prometeu e é isso que Ele tem cumprido. Ele veio trazer vida e vida em abundância, e a vida agora chega até você. É Ele, não são apenas as palavras de um pregador, não são apenas as palavras de um pregador num programa de rádio, mas é o próprio Jesus que agora adentra a casa do teu coração para lhe trazer vida, para lhe colocar de pé, para lhe ressuscitar. Se a morte estava rondando você, saiba, agora está aquele que é, agora está o autor da vida do teu lado, porque Ele quer você ressuscitado nessa noite. Ouça essa canção. Nós saímos para o intervalo e eu dedico essa canção para você, especialmente para você. Sou reflexo
do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. O teu olhar em meu olhar restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido entre as marcas que deixei. O teu viver em meu viver me ensina como agir para transpassar a superfície, ir além do meu querer e mergulhar no teu amor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Continue ligado. Anunciação FM. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se abalar.
volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Mais uma vez, bendita será. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. teu nome, teu nome. Que o Senhor abençoe todas as famílias do Brasil, Padre Evaldo. Que Deus abençoe a tua família, Alexandre. 8 horas e 37 minutos. Voltamos com o programa Fonte de Avivamento, transmitido diretamente aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Amado no Senhor, nesse início do segundo bloco, eu gostaria de enviar um grande abraço para o meu irmão Fabiano Benite, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que pede oração nessa noite. Eu gostaria de pedir a você que está na sintonia do programa, apresente o Fabiano nas tuas orações. É um homem de Deus passando por dificuldades, assim como eu e você também passamos. Fabiano, saiba, querido, que você, a partir de hoje, está presente nas nossas orações. E eu tenho plena certeza de que a palavra hoje fala diretamente ao teu coração. A palavra que o Senhor inspirou para que hoje seja pregada aqui através desse programa, vai falar diretamente não somente ao seu, mas principalmente ao seu coração. Portanto, a você que ouve o programa, apresente diante
da bem-aventurada Virgem Maria, diante do coração sacratíssimo de Jesus, a vida do Fabiano Benite Pires. Guarda esse nome aí aos pés de Jesus, lá no teu altar, lá onde você costuma fazer os teus e viver os teus momentos de intimidade com o Senhor. Escreve esse nome e coloca lá num cantinho. Eu te peço de coração, a você que ouve o programa nessa noite, te peço de todo o coração, vou falar e você anota aí: Fabiano Benite Pires. É uma alma que precisa muito das nossas orações, e pode ter certeza, Fabiano, pode contar com as nossas orações, porque nós estaremos orando por você. Ore no poder, querido, ore na unção, ore para que a glória de Deus aconteça, ore para que a glória de Deus se manifeste. É um homem que vai experimentar, que já está experimentando, porque quando o Calvário chega, é sinal de que nós estamos a caminho da ressurreição. Calvário é sinal de que nós estamos a caminho da ressurreição. Isaías 53 é a palavra que o Senhor vai trazer ao nosso coração, que já trouxe e vai de forma agora impactante falar aos nossos corações. Abre a tua palavra aí comigo, em Isaías 53, verso 1. Isaías 53, versículo 1. Enquanto você procura a tua palavra, eu já nesse momento aproveito para dizer ao teu coração, quando Isaías escreve aí no capítulo 53, falando sobre o justo, o servo, o sofredor, nós precisamos ter a plena certeza, querido, de que a profecia sobre o martírio de Jesus na cruz era um projeto, humanamente falando, um projeto frustrado, assim como nós ainda estamos vendo diariamente acontecer, porque poucos são os que de fato conseguem enxergar, e se não for pela fé, se não for pelo fundamento da fé, nós não conseguimos enxergar no projeto de salvação, agora não somente sobre a vida de Jesus, mas também sobre a nossa vida, e consegue enxergar vitória. Porque aonde está, e era essa a realidade de Israel, quando Isaías, ou quando foi a profecia do capítulo 53, ela foi escrita, a realidade, o olhar de Israel era: nós esperamos um Deus que venha na sua magnitude, que venha com poder em glória, que venha triunfar sobre aqueles que nos escravizam, sobre aqueles que são os nossos inimigos. Mas não tinham a dimensão, assim como também a humanidade de hoje não consegue entender a dimensão de que os nossos inimigos não são inimigos exteriores. Os nossos verdadeiros e principais inimigos são os inimigos espirituais, como o próprio Paulo escreve aos Efésios, dizendo que são os principados e potestades desse mundo tenebroso espalhados pelos ares, são os nossos maiores inimigos. E Israel não conseguia ter essa visão, assim como nós também conseguimos ver em pleno século 21, na geração em que nós vivemos, homens e mulheres que também não conseguem tomar certeza e ciência dessa dimensão, de que não são os nossos inimigos exteriores que precisam ser derrotados, mas os nossos inimigos interiores. E Jesus, pelo martírio da cruz, nos traz essa dimensão de que aquilo que era infundado diante dos olhos dos homens, do que aquele projeto frustrado aos olhos dos homens, foi o projeto que triunfou e que continua triunfando sobre Satanás, que detinha o poder sobre a morte, que detinha o poder sobre a humanidade. Isaías então, de forma tremenda, vai falar aos nossos corações. O Espírito Santo do Senhor falará aos nossos corações nessa noite, através dessa profecia. Isaías capítulo 53, versículo 1, a palavra vai dizer: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça e nem beleza para atrair os nossos olhares, e o seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado.
mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se a não abrir a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Por um iníquo julgamento foi condenado, foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelos pecados do seu povo? Foi-lhe dada a sepultura ao lado dos facínoras, e ao morrer achava-se entre os malfeitores. Se bem que não haja cometido injustiça alguma, em sua boca nunca tem havido nenhuma mentira, mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Lá no versículo 11 vai dizer: após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu a sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, amado, amada no Senhor, na realidade, esse mesmo versículo 1 do capítulo 53, Jesus vai fazer menção sobre esse versículo lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 38, quando os fariseus não acreditavam em Jesus como Filho de Deus, porque também os fariseus esperavam um rei que viesse em glória num cavalo de fogo, assassinando e tirando a vida de todos aqueles que imperavam sobre Israel, sobre todos aqueles que escravizavam Israel. E essa é a realidade ainda também dos homens que esperam não um rei que venha revelar a glória através do sofrimento, através de um plano que humanamente é frustrado, mas que diante dos olhos de Deus é a salvação para a humanidade. Também os fariseus esperavam na época de Jesus. Jesus vai dizer: olha, quem vai acreditar na pregação? Quem vai acreditar a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele, essa palavra escrita aqui no capítulo 53 do profeta Isaías, faz totalmente de menção direta a Jesus em seu Calvário, em Jesus em seu projeto de morte, de paixão, morte e ressurreição, para imperar definitivamente sobre todos os povos e nações. Ele cresceu diante de todos como um rebento, como um broto. E rebento, a palavra rebento tem o mesmo sentido de que broto. E o broto, querido, ele se torna árvore, mas nasce na humilhação, nasce pequeno, nasce na dor. O broto, a árvore, o broto quando brota no tronco, ele é sinal aparentemente de pequenez, mas não é verdade que o broto também se torna uma árvore, que o broto também pode se tornar, e no caso de Jesus, como um rebento, como um broto. Ele nasceu enraizado numa terra árida. E que terra árida é essa? Era o povo de Israel, que já não acreditava mais em conversão, que já não acreditava mais em milagres, prodígios e sinais, que já não acreditava num Deus poderoso, vivo, que intercede, que intervém e que move céus e terras em favor do homem. Foi dentro dessa realidade que Jesus também nasceu, enraizado numa terra árida, em corações. Jesus nasceu no meio de um povo em que os corações estavam tomados pelo pecado, em que os corações estavam tomados pela marca do pecado, em que os corações já não acreditavam mais na intervenção poderosa de Deus. E essa é a grande realidade que nós vivemos também nos dias de hoje. Nós já não acreditamos mais na intervenção, nós por muitas vezes já não acreditamos mais no poder
poder de Deus, no poder de Deus que pode curar as enfermidades, no poder de Deus que pode caminhar sobre as águas, no poder de Deus que pode descer aos túmulos para ressuscitar os mortos, no poder de Deus que pode descer ao túmulo do teu coração para te ressuscitar nessa noite. É essa palavra que vem ao teu coração para trazer você de volta à vida, para dizer para você que Jesus também padeceu por sofrimentos, que Jesus também padeceu por grandes sofrimentos, passou por grandes tormentos, mas Ele venceu a morte, carregou sobre Ele todo o peso dos nossos pecados, carregou sobre Ele todo o peso das nossas enfermidades e as venceu, as lançou aos pés da cruz, as lançou por terra, querido. Não tinha graça e nem beleza para atrair os olhares, e seu aspecto não podia seduzir ninguém. O Senhor pede para dizer ao teu coração nessa noite, que se você quer de fato, e nós queremos, eu e você queremos ser como Ele é, e se nós queremos ser como Ele é, nós vamos precisar passar pelo que Ele passou, viver o que Ele viveu. Jesus não é ídolo, querido, Jesus é Senhor. Jesus não é ídolo, Jesus é Deus. Quando nós muitas vezes nos espelhamos num ídolo, nos espelhamos num jogador de futebol, nos espelhamos num popstar, num cantor de rock, nos espelhamos num grande ator famoso, numa grande atriz famosa, quem dirá aquele que se espelha em Jesus Cristo de Nazaré? Aqueles que se espelham nos ídolos do mundo, se vestem como os seus ídolos, se penteiam e se maqueiam como os seus ídolos. Aqueles que são do Senhor e que querem de fato não se espelhar em ídolos, mas se espelhar no Salvador, se espelhar no justo sofredor, vai ter que de fato deixar se assemelhar a Ele, se assemelhar na vestimenta que foi rasgada, se assemelhar no corpo que foi estraçalhado, como a própria palavra vai dizer, como uma ovelha levada ao matadouro, como uma ovelha levada ao tosqueador, que iria lhe arrancar o cabelo, que iria lhe arrancar os pelos, que iria lhe arrancar a lã. Foi isso que aconteceu com Jesus, e a palavra vai dizer que Ele se resignou a não abrir a boca, porque através do silêncio o amor pleno era manifestado aos homens. Através do silêncio todo o pecado da humanidade foi redimida através de Jesus. E como isso aconteceu? Assim como através da desobediência de Adão e Eva, todos caíram, todos, através de Adão e Eva, toda a humanidade caiu. Através da obediência de Jesus, Ele, de uma vez por todas, pôs um ponto final no pecado, dizendo para mim e para você: é assim que se coloca um ponto final. Eu faço a minha parte e mostro para a humanidade, eu faço a minha parte, e aí está o projeto, e aí está a reparação feita por Jesus, aí está a expiação feita por Jesus. Jesus mostrou para a humanidade, Jesus revelou para a humanidade de fato como é que se vence o pecado, e agora eu e você precisamos fazer também a mesma coisa que Ele fez. Agora eu e você estamos na mesma trilha, e se nós nos espelhamos e nós nos espelhamos nele, nós precisaremos passar pelos mesmos momentos de dor e de sofrimento que passou o Salvador. Mas algo que precisa ficar muito claro é que se nós estamos de fato vivendo o Calvário, é sinal de que está perto a ressurreição. E isso não quer dizer que Jesus vai te levar hoje, isso não quer dizer que você vai falecer de hoje para amanhã, não. Isso quer dizer que a ressurreição já começa a acontecer em vida. Se nós estamos carregando a cruz, se nós estamos vivendo um Calvário hoje, é sinal de que a ressurreição já começa a acontecer em vida, é sinal de que o pecado já começa a ser aniquilado. E Calvário para nós não é apenas a certeza de que de hoje para amanhã nós estaremos mortos, não. O Calvário para nós é diário. A partir do momento em que nós aceitamos de fato morrer para as tentações desse mundo, morrer para o pecado, inicia-se o processo de Calvário na nossa vida. Nós morremos na carne, para os nossos desejos, nós morremos na carne para o pecado, nós morremos na carne para as seduções desse mundo, para começar já a ressuscitar com Cristo em vida, para ressuscitar com Ele, para já começar a viver uma nova vida, para já começar a viver uma vida distante do pecado, tendo nojo do pecado, correndo do pecado. E isso vai nos causar a morte, e isso vai nos custar a morte, como custou para Jesus. Para Jesus exterminar o pecado, para Jesus mostrar, para revelar para a humanidade como é que se aniquila o pecado, lhe custou a morte. Lhe custou a morte. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós
olhávamos para Ele como um castigado. Ainda quantos de hoje ainda desprezam o Senhor, querido? O quanto Jesus ainda é desprezado no meio dos homens, o quanto Jesus ainda é desprezado no meio dessa humanidade, o quanto Jesus ainda é tido como alguém castigado, como alguém amaldiçoado, porque as pessoas de fato ainda não conseguiram entender que não há outra saída, porque foi Ele mesmo que disse: Ele é o único caminho, o único, não tem outro, e o caminho que Ele mostrou, o caminho que Ele apresentou, o caminho que Ele revelou para mim e para você, é o caminho do Calvário, é o caminho do sofrimento, é o caminho em que nós de fato seremos como ovelhas levadas ao matadouro, seremos como ovelhas levadas ao tosqueador, para arrancar não somente a lã que está sobre nós, mas fazer como fizeram com Ele, arrancar o couro, porque quando o couro é arrancado, quando as feridas aparecem, querido, como fizeram do corpo do Senhor uma chaga só, mas das chagas do Senhor não jorrou nenhum tipo de imundície. Das chagas do Senhor jorrou sangue, sangue precioso, sangue que não estava contaminado pelo pecado. Das chagas do Senhor não jorrou sangue contaminado pelo pecado. E muitas vezes nós não conseguimos entender que nós somos estraçalhados na alma, que nós somos rasgados por dentro através do sofrimento e das situações, porque quando as feridas ficam expostas e quando o Senhor vem trabalhar nas nossas feridas, é toda a nossa imundície sendo jogado fora. Quando o Senhor, através do sofrimento, permite o sofrimento em nós e as nossas feridas são expostas, as nossas feridas são abertas, é sinal de que Deus está trabalhando para que tudo que existe de ruim dentro de nós espiritualmente, por nossas feridas espirituais, tudo isso possa cair por terra e a glória de Deus possa se manifestar no meio dos homens. Essa é a grande realidade, irmão, que o mundo ainda não conseguiu entender. Pela chaga do teu ombro, Jesus, cura minha depressão. Pela chaga do teu ombro, Jesus, cura a depressão do meu irmão. Se a depressão é o mal do século, o remédio é Jesus. Se vier a escuridão, Jesus é luz e salvação. Jesus, Jesus, cura minha depressão. Jesus, sei a minha salvação. Pela chaga do teu ombro, Jesus, cura minha opressão. Pela chaga do teu ombro, Jesus, cura a opressão do meu irmão. Se a opressão é o mal do século, o remédio é Jesus. Se vier a escuridão, Jesus é luz e salvação. Pela chaga do teu ombro, Jesus, cura minha solidão.
chaga do teu ombro, Jesus, cura a solidão do meu irmão. Se a solidão é o mal do século, o remédio é Jesus. Se vier a escuridão, Jesus é luz e salvação. Continue na sintonia. 104,9. Anunciação FM. Esse é o programa Fonte de Avivamento, que traz a você essa belíssima canção, Anjos de Resgate, e a canção Feridas Rasgadas. Ouça. Cada vez que você vem a mim e me pede pra curar suas dores, ao contrário do que possa imaginar, que ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração, vou raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, toco em suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar, e as chagas tão abertas vão cicatrizar. Cada vez que você vem a mim e me pede pra curar suas dores, ao contrário do que possa imaginar, que ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração, vou raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, toco em suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar,
abertas vão cicatrizar. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar, e as chagas tão abertas vão cicatrizar. 9h07. Voltamos ao vivo com a transmissão do programa Fonte de Avivamento, diretamente aqui dos estúdios da Anunciação FM em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Forte abraço a você que está na sintonia. Nessa noite o Senhor fala ao nosso coração através da sua santa, eterna e poderosa palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E eu queria nessa hora dizer para você, irmão, a você, querido, você, minha santa, que nessa noite está na sintonia. A pregação dessa noite nasceu através dessa canção. A pregação dessa noite nasceu através dessa canção, Feridas Rasgadas. Porque foi justamente esse o grande projeto do Senhor Deus, nosso Pai. Enviar o seu Filho, expor seu Filho. Jesus que toma sobre si a nossa humanidade, Jesus que aceita se rebaixar e se fazer humano e habitar no nosso meio. E o Pai, meu, teu, seu, nosso Senhor Deus e Pai, expõe o seu único Filho como objeto de maldição naquela cruz, para de fato fazer da maldição uma bênção. Eu torno a dizer para você, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, aqueles que eram achados, que haviam cometido crimes e que eram achados dignos de morte, eram suspensos no madeiro. Esse era o reflexo da lei para aqueles que não obedeciam à lei. E Jesus foi julgado injustamente pela lei. Jesus foi julgado por uma lei que, manipulada por homens, torna-se fruto de maldição. E o que Jesus fez? Jesus transformou a maldição em bênção, porque aparentemente ele era objeto de escárnio, aparentemente viravam o rosto por ver tamanha deformação que o pecado havia feito no Filho do único e verdadeiro Deus. E ele fez da lei manipulada pelos homens tornar-se bênção, o que era maldição aos olhos dos homens, porque injustamente ele foi condenado. Ele não havia cometido crime algum, porque em Jesus nunca se encontrou, nem nunca se encontrará uma mancha sequer de pecado, porque ele é santo 3 vezes santo, porque ele é o verbo encarnado, ele é o Filho de Deus, luz da luz, luz que ilumina o mundo, e que aqueles que o seguem jamais andarão nas trevas. Que pecado havia, que injustiça havia ele cometido para poder ser pregado naquela cruz daquela forma. Mas é justamente aí, e é o que Isaías começa a escrever no capítulo 53. Quem iria acreditar nesse propósito? Quem iria acreditar nessa pregação? E não é o que eu e você ainda presenciamos hoje, quando nós falamos a respeito do martírio que eu e você vivemos para triunfar junto com Jesus pelos séculos dos séculos. Muitos ainda continuam a olhar para mim e para você e dizer: deixa de ser otário. E essa é a expressão, querido, desculpa dizer para você, mas é isso que nós muitas vezes não ouvimos com palavras, mas ouvimos com o olhar das pessoas, que muitas vezes dizem: em que mundo você está vivendo? Em que planeta você está vivendo? Para dizer que você vai triunfar pelo sofrimento, assim como aconteceu com Jesus. No meio de toda aquela realidade onde ele foi acusado injustamente, ele foi entregue pelas mãos dos ímpios, julgado injustamente e pregado naquela cruz, mas aceitou, e a palavra vai dizer que ele resignou-se a permanecer calado, para transformar aquilo que era maldição em bênção, para poder descer até o cerne da humanidade. Jesus experimentou, e aí, queridos, está o grande triunfo do Senhor. Aí está o grande triunfo do Senhor, porque
se de repente Jesus houvesse vindo somente de forma espiritual, como é que o ser humano iria entender que de fato existe saída para vencer a morte e o pecado, se não houvesse alguém que tivesse assumido a mesma forma humana para revelar para a humanidade como Jesus assumiu e revelou? Ele não apenas falou, mas ele revelou para a humanidade com o seu próprio testemunho. Assumi a humanidade, assumi a forma humana como vocês, passei pelos mesmos sofrimentos e padeci um sofrimento extremamente maior que nenhum ser humano sobre a face da terra seria capaz de padecer e triunfar como eu triunfei. E se hoje as feridas estão expostas em nós, se hoje eu e você estamos expostos, se hoje eu e você nos encontramos nessa situação, saiba, o triunfo de Deus também vai acontecer sobre a tua vida. E a direção que o Senhor trouxe ao meu coração justamente para essa noite é essa: não se preocupe, porque pode ser que você hoje também esteja sendo incriminado injustamente, pode ser que você esteja em chagas dentro da sua alma, pode ser que você esteja com o teu coração vertendo em lágrimas, em sangue, e é o que Jesus diz para você, é o que o Senhor diz para você, querido, é o que Jesus diz para você, que da mesma forma em que as chagas dele foram abertas, as suas também são para revelar para a humanidade a glória de Deus. Ele foi castigado pelos nossos crimes e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Foi através das chagas do Senhor, amado no Senhor, foi através das chagas de Jesus, de onde jorrou o sangue mais puro que a face dessa terra já pode ter recebido. O sangue mais precioso, o sangue do Eterno, jorrou sobre a face dessa terra. O corpo precisou ser aberto, irmão. O corpo do Senhor precisou, e aí é um grande mistério de Deus. O corpo do seu Filho todo mutilado por força dos nossos pecados, para derramar todo o seu sangue puro e revelar para mim e para você que nós também seremos mutilados, que nós também seremos estraçalhados, por dentro ou por fora, é Deus quem sabe, mas para que toda a contaminação que existe dentro de nós por força do pecado, e eu não falo aqui em contaminação de tocar nas coisas, querido, eu não falo aqui em contaminação de que você não pode pôr a mão em tal lugar porque não sei quem pessoa tocou, você não pode pôr a mão em tal lugar porque ali tinha uma macumba, você não pode pôr a mão em tal lugar porque ali tinha um objeto amaldiçoado. Peraí, meu irmão, e aqui eu queria dizer isso para você, peraí, quem é que tem mais poder, o corpo e o sangue do teu Salvador que você comunga na Santa Missa, ou é um pescoço de frango torcido pendurado lá num balaio cheio de charuto e de cachaça? O que é que tem mais poder sobre a tua vida? Me vem ao coração dizer isso. Quando nós falamos em contaminação, quando nós falamos em maldição espiritual, nós não estamos falando dessas porcarias, nós estamos falando do maldito pecado que existe dentro de nós, e é por conta do pecado que as coisas acontecem, é por conta do pecado que nós vamos experimentando cada vez mais a morte espiritual tomar conta do nosso coração. Eu e você, de fato, nós precisamos começar a aprender essa realidade. Pessoas que acreditam mais no frango do pescoço torcido lá no meio da farofa e do charuto, do lado de uma garrafa de cachaça numa encruzilhada, do que acreditam no corpo e no sangue do Senhor ofertado no sacrifício da Santa Missa. Peraí, querido, quantas são as pessoas que nós ainda vemos falar sobre essas besteiras e essas bobagens? Eu não estou aqui duvidando da força e do poder das trevas, mas eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do meu Senhor, do teu e nosso Senhor e Salvador, que se oferece em corpo, sangue, alma e divindade. E é impossível que a gente ainda esteja vivendo na fase do leitinho e não tenhamos a plena convicção de que o mesmo corpo estraçalhado na cruz é o que nos é ofertado na missa, e que esse corpo e esse sangue nos fortalece contra todas essas besteiras e contra todas essas coisas pequenas que a gente vê muitas vezes as pessoas falarem por aí. Eu volto a dizer, não estou brincando com a força das trevas,
Não estou duvidando da força que tem Satanás para tentar a nossa derrota, mas ele não está preocupado com pescoço de frango, ele não está preocupado com garrafa de cachaça e com charuto, não, querido. Ele está preocupado em investir sobre a minha e sobre a tua vida através do pecado, e foi justamente isso que Jesus aniquilou na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 18, ele cravou no madeiro a carta de condenação que pesava contra nós. É o pecado sobre a vida do ser humano que o leva a experimentar a derrota, é o pecado sobre a vida do ser humano que muitas vezes o leva a experimentar o amargo, o fel. Mas pelas chagas do Cordeiro nós somos sarados. Pelas chagas do Cordeiro nós somos sarados. O sangue dele puríssimo, preciosíssimo sangue ofertado ao Pai para aniquilar o pecado, e para nos revelar, para dizer: Dionísio, tem saída para você, Eric, tem saída para você, Carlinhos, tem saída para você, Fabiano, tem saída para você. Derrame o teu sangue agora, mesmo que humanamente você também seja visto como os olhos que me viram, mesmo que você também seja visto como eu fui visto, como um objeto de maldição, como alguém que era digno de desprezo. Mas naquela hora, para quem estava me vendo ali e me julgava como alguém digno de desprezo, não entendia de fato qual era o projeto de salvação que o Pai determinou e designou desde o início dos tempos, que eu pudesse carregar sobre aquela cruz o peso de todos os pecados da humanidade, carregar o peso da cruz, carregar o pecado daqueles que cometeram ontem, dos que cometem hoje e da geração que ainda virá. Jesus pôs um fim, moralmente falando, nós não teríamos jamais como reparar as culpas dos nossos pecados, e a cruz, o mistério da cruz é justamente esse. Jesus não apenas falou, não apenas pregou, ele reparou. Reparar, querido, reparar. Jesus, a cruz é um mistério de reparação pelo pecado, por todos os pecados cometidos pela humanidade. Ninguém tinha como pagar, não existe nenhum ser humano sobre a face da terra capaz de pagar o preço da iniquidade causada pelo pecado. Jesus veio, assumiu a forma humana e pagou esse preço. Por isso é que ele pôs fim no pecado, ele exterminou o pecado. Mas detalhe, o pecado continua existindo, e aí que muitas vezes gera confusão no coração da gente, porque a gente diz assim: mas se Jesus pagou o preço, se ele carregou sobre ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, o porquê é que eu ainda sofro enfermidades, o porquê é que eu ainda sofro dores, o porquê é que eu ainda vejo o pecado acontecendo? Jesus pôs um ponto final. Assim como o pecado teve um início em Adão, ele tem um fim em Jesus Cristo. Mas, detalhe, querido, eu e você estamos passando pelo processo do Calvário como ele passou. Eu e você agora morremos para esse mundo, morremos para a carne, e estamos buscando a morte para o pecado, para de fato ressuscitar com ele. E esse é o processo de Calvário que nós viveremos durante todos os dias da nossa vida, e que muitas vezes gera revolta no coração das pessoas, porque as pessoas perguntam: que Deus é esse, querido, que quer as pessoas sofrendo? Que Deus é esse que permite que eu sofra tanto? Querido, justamente por isso, porque Jesus colocou um fim no pecado, mas agora eu e você precisamos pôr também sobre a nossa vida. Ele mostrou para mim e para você como é que se faz para pôr um fim no pecado. Ele de fato reparou toda a carta, todo o peso, toda a condenação que pesava sobre nós, ele reparou diante do Pai. Um processo de reparação, martírio na cruz. E agora eu e você precisamos fazer a nossa parte, também reparar todos os pecados que nós já cometemos, reparar através do martírio, reparar agora da mesma forma que Jesus reparou, carregando sobre nós o peso dos pecados que nós cometemos e o peso dos pecados que cometem contra mim e contra você, porque foi isso que Jesus fez. Ele não havia cometido pecado nenhum, mas ele carregou o pecado de todos aqueles que o odiaram, que não aceitaram a pregação da palavra, que não aceitaram a manifestação da salvação, que não aceitaram o novo projeto ou o projeto de salvação. E o próprio Jesus disse isso: eu não vim alterar a lei, eu não vim modificar em nada, eu vim aprimorar. Eu não vim mudar uma vírgula da lei, mas eu vim aprimorar. E aprimorar no sentido de ensinar a você que é amando que se vence a morte, que é amando que se derrota o pecado, que é amando. E amor custa, amor é preço de cruz. Amar nos custa um preço tremendo. Amar vai nos custar a vida, vai nos custar sangue, vai nos custar lágrimas. E você pode estar se perguntando, e me veio muito ao coração sobre essa realidade: você que tem carregado um fardo pesado, gerado por enfermidades, me vem muito isso ao coração.
E você até hoje não consegue entender, porque você diz: se a palavra está dizendo que Jesus carregou sobre ele todas as minhas enfermidades, o porquê é que eu estou passando por essa dificuldade? É Deus então é Deus quem, e é isso que muitas vezes o inimigo vem trabalhando no coração, o encardido vem trabalhando no coração das pessoas para dizer que Deus é esse. Se ele é Deus, se ele venceu a morte, se ele carregou sobre ele todas as enfermidades, por que é que você então está enfermo? Por que é então que você está passando por situações assim? Ele colocou um fim em toda essa realidade, só que agora eu e você, e a palavra, o tema, o foco, o centro da pregação nessa noite é justamente esse. Se nós queremos nos assemelhar a Ele, nós viveremos o martírio que Ele viveu. Agora é hora de eu e você carregarmos sobre nós, carregarmos algo que Ele já nos mostrou, a salvação. Nós, queridos, ainda não estamos libertos, somos passivos de enfermidade, somos passivos de dores, mas é nele e é no sacrifício de reparação dele que nós encontramos a libertação. Nós não podemos deixar que essas flechas incendiárias do inferno venham tomar conta do nosso coração, tentando dizer que o nosso Deus é um Deus mentiroso, tentando dizer para nós que o nosso Deus é um Deus que não cura nada. Porque se cura, porque é que de fato você ainda está enfermo? Porque é que de fato a enfermidade levou alguns familiares teus? E é justamente aí a realidade. Nós não podemos questionar o Senhor em relação aos seus desígnios. Essa é a primeira realidade. Isaías capítulo 55, versículo 8, 2 capítulos aí para frente vai dizer: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. É Ele quem sabe o dia e a hora de cada um de nós, querido. Ele é quem sabe o dia e a hora que Ele vai chamar cada um de nós. Mas uma coisa é certa: se essa enfermidade veio, é como o próprio Jesus vai dizer para Marta e Maria quando Lázaro estava morto, essa enfermidade veio para a glória de Deus. Toda enfermidade permitida por Deus, e deixa eu dizer para você, não é Deus quem lança enfermidade sobre nós, querido. As enfermidades não vêm sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma lançadas por Deus, elas vêm ocasionadas pelo pecado. E quem é o autor do pecado senão Satanás, que trouxe junto com o pecado a enfermidade e a morte para o mundo? E é por isso que é nas chagas de Jesus que nós somos curados. É nas chagas dele, porque ele venceu a enfermidade, ele venceu a morte, ele venceu. É o sangue dele derramado na cruz, no mais alto extremo da dor, como vai dizer essa palavra para nós. Todo o pecado, todo o castigo das nossas faltas recaiu sobre ele, e nem assim ele abriu a boca para sequer dizer uma vírgula. Não se encontrou sequer a menor mancha de mágoa e de ressentimento ou de qualquer sentimento dentro do coração de Jesus que não fosse amor ao extremo. Eu morro por aqueles que estão cativos sob o domínio da morte, eu morro por os de hoje, e eu morro por todos aqueles das gerações futuras, porque eles vão entender que eu sou o único caminho. Que caminho é esse? O caminho do Calvário, o caminho do martírio, que leva para a ressurreição. Se você nessa noite, eu tenho plena certeza disso, está passando por um momento de muita dificuldade, é pelas chagas de Jesus, querido. É mergulhando dentro dessa realidade. Satanás odeia e Satanás não pode com aqueles que clamam pelo poder do sangue das chagas de Jesus. Chagas que não haviam o menor vestígio de pecado. Sangue precioso e puro, do qual não havia o menor vestígio de pecado. E foi justamente por isso, e é dentro dessa realidade, dentro dessa mesma dimensão, que eu e você também venceremos a morte, se fizermos como Jesus fez. Hoje o martírio não mais acontece na carne, hoje o martírio acontece na alma. Perseguidos, o inimigo manipula pessoas, lança pessoas contra nós, e nós começamos a sangrar por dentro, sangrar para que o nosso pecado possa escorrer nesse sangue espiritual que jorra da nossa alma, mas junto com esse sangue que escorre dentro de nós, o pecado daqueles que nos perseguem, o pecado daqueles que também querem a nossa crucifixão, vai sendo perdoado e vai sendo reparado através desse grande sacrifício de amor que nós aceitamos, não somente por causa da nossa ressurreição e salvação, mas por causa da ressurreição e salvação de todos aqueles que virão a glória de Deus se manifestar.
Mesmo que diante de alguns olhos ou diante dos olhos de algumas pessoas, tudo que nós estamos vivendo seja um projeto frustrado, ou seja, uma reação ou uma situação de derrota, porque muitas pessoas olham para mim e para você como derrotados. Olha aí, serve um Deus que não intervém, que Deus é esse que a pessoa vive no sofrimento, que Deus é esse que esse homem, que essa mulher está seguindo, que vive sofrendo a vida inteira, que Deus é esse que não intervém. E aí a gente começa a ver toda essa realidade dessa teologia da prosperidade, dessa falsa doutrina que é a bendita teologia da prosperidade, que Deus vai te dar tudo, que Deus não gera sofrimento, que Deus não traz sofrimento. De fato Ele não gera e não traz, mas Ele permite o sofrimento, que é por meio do sofrimento que nós somos de fato libertos e salvos de toda a imundície que impede a nossa salvação. Deixa Deus trabalhar na tua vida, é o que o Senhor fala ao teu coração nessa hora. Acesso, livre acesso, para que Ele possa trabalhar no teu coração. Mesmo que você hoje seja considerado objeto de maldição, nesse sentido de que o sofrimento parece não terminar e o Deus que você serve parece não intervir na sua causa. Muitos olham para mim e para você dessa forma, dizendo: que Deus é esse? Nós respondemos como respondeu Jesus, com o silêncio e com as marcas da cruz, que serão visíveis no dia da nossa ressurreição. É assim que nós respondemos diante dessa realidade. 9h27. Você fica com a Aline Brasil e a canção Jugo Suave. Nós já voltamos em instantes.
Continue ligado. Anunciação FM. Nove horas e 38 minutos. Essa canção ela me traz uma recordação muito grande. Ela estava inserida na programação e eu conheci pelo nome. E para que você entenda, a Anunciação, toda a musicalidade da Anunciação é católica. Você já percebeu isso? Eu vi essa canção inserida no sistema e Deus sabia, meu Deus, pensei comigo, meu Deus, que momento é esse que o Senhor prepara nessa noite? Eu nunca tinha ouvido essa canção, querido, eu ouvi ela em 2012, lá em Foz do Iguaçu. O nome dessa canção é Agnus Dei.
eu estava no 30º Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica em Foz do Iguaçu, no mês de julho de 2012. E após a celebração, no terceiro dia, segundo ou terceiro dia de congresso, se uniram. O congresso ele estava dividido, numa parte era jovens, todos os jovens da América Latina, e numa outra parte, não os velhos, mas mais voltado para um público um pouquinho mais já maduro, não que os jovens não sejam, entenda bem. E aí, no terceiro dia, na celebração no sacrifício da Santa Missa, Dom Ascona, que é um dos bispos, que é como um pai para a Renovação Carismática Católica na geração em que nós vivemos, Dom Ascona celebrou, e após a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, a comunhão com o corpo e o sangue do Cordeiro, o ministério que estava ministrando durante todo o sacrifício da Santa Missa, eles ministraram essa canção, e eu nunca tinha ouvido essa canção. Meu irmão, sinceridade, toda vez que eu ouço essa canção, eu tenho o mesmo sentimento, mas eu entrei num choro tão profundo naquela hora, porque eu senti os anjos do Senhor acampando mas foi assim, foi um momento de uma tremenda unção, e não foi só eu quem senti, mas foi assim uma unção tão impactante naquele momento. Tinha por mais de 5.000 pessoas dentro daquele lugar, bem mais de 5.000 pessoas, e todos começaram a orar no Espírito, todos foram tomados por uma unção tão impactante. Nós havíamos acabado de ser mergulhados no maior mistério que o ser humano pode experimentar. Não somos nós quem recebemos Jesus, é Ele quem nos recebe, Ele é o Criador, nós somos criaturas. Eu postei uma mensagem até hoje dizendo isso no Facebook, né? Em cada sacrifício da Santa Missa, Jesus vem a nós como um humilde escravo por amor, e aí Ele torna a mim e a você imersos em seu corpo e sangue glorioso. Ele vem a nós como o escravo por amor, humilde escravo, na fração, na pobreza do pão e do vinho. Ele vem a nós, e nós experimentamos a sua glória quando nós somos imersos nele. Não é ele que é imerso em nós, não, é o contrário, nós somos imersos nele. Ele vem a nós por humildade, por amor. Ele vem a nós na pobreza do pão e do vinho, e aí Ele mergulha a nossa pobreza. E olha que interessante, era isso que me vinha ao coração. Talvez eu não consegui me expressar muito bem na frase, mas era isso. Ele vem a nós na pobreza do pão e do vinho, e aí Ele pega a nossa pobreza e mergulha na glória dele, em seu corpo, sangue, alma e divindade, ocultos no véu do sacramento. Mas foi um impacto tão grande nesse dia, e eu queria dividir isso com você. Foi no mês de julho de 2012, em Foz do Iguaçu, 30º Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica. Foi um momento assim, um dos momentos mais marcantes na minha vida, e a primeira vez de muitas vezes que eu ouvi essa canção chamada Agnus Dei. Da maneira em que você se encontra agora, vamos orar diante do Deus Todo-Poderoso, para que nessa noite, querido, pelas chagas, pelo sangue do Cordeiro, pelas marcas, pelos furos dos pregos nas mãos e nos pés, pelos furos que aquela coroa de espinhos fez na cabeça e um dos olhos do teu Salvador, toda depressão caia por terra, todo espírito de derrota, todo espírito de desânimo caia por terra. Por isso, nessa hora, nós clamamos ao Senhor, e eu gostaria de clamar, de chamar, de convidar você, para que nós, eu e você, onde quer que você esteja, para que você ore no poder, na autoridade das águas batismais que foram lançadas sobre você no dia do teu batismo. Poderoso Deus e eterno Pai, supremo bem das nossas almas, em nome do Cordeiro Santo, pela força e pelo poder do Espírito Santo dado a nós, através da oração incessante que brota da tua serva, a escrava, a imaculada, bem-aventurada, em união com os nossos anjos da guarda, em união com os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, com toda a milícia celeste, e em comunhão com todos os santos, os bem-aventurados que venceram o pecado e hoje estão com o Senhor face a face. Nós adentramos nessa hora na sala do teu trono,
com o coração quebrantado, mas com a certeza da vitória nas mãos. Nós, Senhor, nessa hora oramos pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, nome ao qual se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Nós oramos pelo poder do preciosíssimo sangue do Teu Filho, que é fonte de remissão para os nossos pecados e fonte de reparação, pelas santas e sagradas chagas do Cordeiro. Nós oramos nessa hora, Senhor, expulsando todo o espírito que causa depressão, todo trauma, toda realidade que causa depressão no coração dos Teus filhos, toda e qualquer lembrança que hoje gera depressão, que hoje gera medo, que hoje gera angústia, que hoje gera pânico. Senhor, pelo poder das Tuas santas e sagradas chagas, e é pelas tuas chagas que nós somos curados, e pelas Tuas chagas nós clamamos nessa hora que o Teu poder venha sobre a face da terra, que o poder das Tuas chagas, Senhor, possa inundar corações que estão influenciados e oprimidos pelo espírito de depressão, que pelo poder das Tuas chagas, Senhor, pelo Teu poder salvador, pelo Teu poder redentor, o Senhor que desceu à mansão dos mortos para ir buscar os cativos que estavam sob o domínio da morte, que o Senhor possa por humildade descer ao coração daqueles que estão cativos sob o poder da opressão de Satanás, sobre que o Senhor possa mergulhar, que o Senhor possa descer na escuridão dos corações que estão sob o domínio da depressão, que estão sob o domínio da síndrome de pânico, que estão sob o domínio, Senhor, do espírito do suicídio, espíritos malignos que rondam a vida dos Teus filhos, querendo levá-los ao suicídio. Eu clamo nessa hora, Senhor, eu clamo pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz. Eu reclamo nessa hora, Senhor, e eu tenho autoridade pela força do meu batismo, não por soberba, Senhor, mas por misericórdia. Eu reclamo a vida dos Teus filhos que estão sob o domínio de Satanás. Eu reclamo, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus sobre todas as almas que estão escravizadas sobre o domínio de Satanás, escravizadas pela depressão, escravizadas pela síndrome de pânico, escravizadas pelo espírito de suicídio, escravizadas pelo vício do álcool, da drogadição. Eu reclamo agora, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, por Suas santas e sagradas chagas, pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Eu reclamo para que a Tua mão poderosa possa tirá-los e libertá-los das garras do encardido, para que a Tua mão poderosa e o Teu braço forte possa se estender e libertar, Senhor, aqueles que estão cativos, libertar nas penitenciárias, filhos Teus que se enveredaram pela vida da marginalidade, da criminalidade. Eu reclamo nessa hora, Senhor. Eu clamo ao Senhor a libertação, que o Senhor possa derramar o Teu sangue precioso por todas as penitenciárias, delegacias, presídios, pontos de venda e tráfico de drogas, aonde os Teus filhos estão acorrentados, prisioneiros, debaixo das unhas de Satanás. Eu clamo nessa hora pelo sangue de Jesus, que a libertação aconteça, que almas sejam libertas nessa hora, Senhor, que o inferno seja estremecido pelo poder do Teu nome, que o inferno seja estremecido pelo poder do Teu sangue. Rio de sangue, são rios de sangue nessa hora derramados sobre as avenidas e sobre as ruas do nosso país e sobre a face da terra. O sangue que liberta, o sangue que redime. Que o inferno seja abalado, poderoso Deus, que o inferno seja sacudido nessa hora, porque a Tua glória se manifesta. Existem homens de oração orando agora pela libertação da humanidade cativa debaixo do jugo e da escravidão do homossexualismo, humanidade cativa debaixo do jugo do adultério e da prostituição. Quantos casamentos abalados, quantos casamentos destruídos por causa do adultério, destruídos por causa do homossexualismo e da prostituição. Nessa hora, Senhor, que o Teu sangue possa lavar e purificar casamentos que foram abalados, casamentos que estão sofrendo, casamentos que foram divididos por conta da prostituição, por conta da sexualidade depravada e desregrada. Eu reclamo nessa hora, Senhor, o Teu preciosíssimo sangue, o sangue precioso do Teu Filho derramado na cruz, sobre todos esses matrimônios, sobre a vida de todos esses familiares, sobre filhos e filhas, sobre os casais que estão sofrendo, Senhor, o ataque, a afronta de Satanás, levando ao divórcio, levando à separação. Oh, surialabassuri alabas, oriala cantar alabassuri anda labashiri alabas, orialabassuri anda labashiri anda la cantar alabas, shiri alabaranaya la cantar alamassuri anda labashiri alabas.
Ori canta alabassuri de anda alabassuri de alabás. Suplico ao Senhor, nós suplicamos nessa noite, Senhor, clamamos por libertação nos hospitais, Senhor, por tuas chagas. Quantos são os teus filhos que agonizam nessa hora, Senhor? Quantos são os teus filhos que agonizam já há dias? Senhor, por tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor a ressurreição para essa vida, ou então a ressurreição para o céu, mas que o Senhor possa libertar as almas dessa agonia, Jesus. Nós não estamos, Senhor, dizendo aquilo que é melhor, não, o Senhor é quem sabe, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe o que é melhor, só o Senhor sabe a que ponto precisa chegar o estágio de purificação na vida de uma pessoa, mas eu clamo ao Senhor que aquilo que não provém do Senhor, aquilo que é proveniente das forças do inferno, levando as almas à agonia, levando as almas à extrema agonia, eu peço ao Senhor, eu reclamo ao Senhor tua misericórdia, eu clamo ao Senhor o poder do teu sangue, sobre os hospitais, sobre, Senhor, homens e mulheres acamados, já há anos paralisados em casa, Senhor, homens e mulheres tomados por escárias, porque já não conseguem mais, paralisados em cima de uma cama, estão com o corpo todos tomados por feridas, por machucaduras. Nós clamamos ao Senhor nessa hora a tua misericórdia, Deus, a tua misericórdia sobre a vida de cada um desses filhos, a tua misericórdia, Senhor, sobre os asilos, sobre os orfanatos, os albergues, sobre as favelas, sobre os viadutos e as pontes, sobre as beiras das estradas, os acostamentos, aonde andam os teus filhos, Senhor, sem eira nem beira, sem destino, perderam a identidade, não apenas a identidade como pessoas físicas, mas perderam a identidade como filhos de Deus, e andam rasgados, sujos, andam, Senhor, perderam a identidade. Nessa hora eu clamo pelas tuas chagas, eu clamo pela tua misericórdia, eu clamo pelo poder do teu sangue precioso, Senhor, eu clamo o socorro, eu clamo a libertação, não somente eu, Senhor, mas nós, é a tua igreja quem clama, somos nós quem clamamos nessa noite, o socorro e a libertação, sobre a vida dos nossos familiares que estão presos nas garras do pecado e do autor do pecado. Ori alabassuri alabassuri alabás, ori alabassuri rianda alabassuri recanta alamassuri alabás, ori alabassuri rianda alabassuri rialabás, o shiri alabaranaya cantar alamassuri alabás, ori canta alabassuri rianda alabás. E me vem ao coração de nós clamarmos também por aqueles que se encontram cegos espiritualmente, pessoas que têm tudo, pessoas que têm condições financeiras elevadas, pessoas de status, de cargos, de domínio e de posse, mas que vivem escravas, porque não encontraram a libertação que vem daquele que pode, daquele que é o Cordeiro, o Alfa e o Ômega. Nós clamamos ao Senhor e lhe entregamos, Senhor, a cada uma dessas almas e a cada uma dessas pessoas, clamando ao Senhor a libertação de toda cegueira espiritual, clamando ao Senhor a liberdade espiritual sobre a vida de cada uma delas, e que elas possam experimentar tua misericórdia, a tua paz e alegria que brota do teu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te adoramos, Pai de bondade e de misericórdia, te adoramos, nosso Pai Criador, te adoramos, Salvador e Senhor Jesus Cristo, te adoramos, Espírito Santo. Honrada e amado seja o teu santo e imaculado coração, a Virgem bendita e gloriosa. Honrados sejam os nossos anjos da guarda, Miguel, Gabriel e Rafael e toda a hierarquia celeste. Honrados e amados sejam todos os heróis da fé, os santos que hoje habitam a pátria celeste, junto com Deus por toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 9h53, nós chegamos ao fim de mais um programa Fonte de Avivamento. Queria aproveitar e mandar um abração para Cleonice Batistella, lá de Frutal do Campo, que também está na sintonia,
Cássia Furlan, um abraço para você, Cássia. Também Dionísio José lá de Guarulhos, Fabiano Benite aqui de Santa Bárbara. Quem mais? A minha irmã Kelly Rose de Americana, o Eric, Marlene Silva de Limeira, que eu não posso esquecer, né, Marlene? Edneia lá de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Edneia está com alguma dificuldade na internet lá, não está conseguindo ouvir a gente, mas daqui uns dias tenho certeza que volta ao normal, né? E a você que nos ouve, é o Cláudio nos ligou aqui, o pai do Fabiano, Cláudio despachante aqui da cidade de Santa Bárbara, que está se recuperando, graças a Deus, está se recuperando bem, né? Um abraço extensivo, viu, Cláudio, para você e família, para você também, Fabiano, extensivo para toda a sua família e para toda a sua casa. Queridos, queria fazer um convite aqui para nós terminarmos com chave de ouro o programa, né? Amanhã nós teremos a visita. Ó, a Edneia já me puxou a orelha aqui, quer ver? Ó, ela mandou um inbox aqui, ó. Ah não, mandou outra coisa. Glória a Deus. Amanhã nós teremos a visita do Ministério Marca da Promessa da cidade de Limeira. Eles virão, nós estaremos juntos aqui para fazer um grupo de oração ao vivo, como a gente faz todos os dias, mas amanhã com algo a mais, né? São homens e mulheres na unção de Deus para ministrar toda a musicalidade ao vivo. Então, convide mais pessoas. A você que é de Santa Bárbara do Oeste, divulgue através da FM, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste, a rádio pode ser ouvida através da FM 104.9. Então ajude a divulgar. Amanhã vai ser um momento único, exclusivo. A gente vai ministrar todo esse momento ao vivo. Violão, voz e unção, né? Principal de tudo, a unção de Deus. Nós temos plena certeza de que é Deus quem faz, mas nós precisamos estar preparados, nos colocar inteiramente na dependência de Deus, para que a unção não nos abandone, né? Na realidade, deixa eu corrigir, para que a gente não abandone a unção sempre está presente. Nós é que muitas vezes abandonamos a unção. Nós muitas vezes deixamos a autossuficiência tomar conta do nosso coração e começamos a acreditar que nós já estamos bons, que nós fazemos bem, e aí é onde muitas vezes a gente leva algum escorregão, né? Sempre é bom lembrar isso. Então, a gente tem certeza de que é Deus quem faz, sempre foi e sempre será. E quando nós nos colocamos à disposição e em busca da unção, a graça de Deus acontece. E eu posso dizer para você, pode divulgar porque você não vai se arrepender. São pessoas debaixo da unção que vêm aqui amanhã para ministrar esse momento em que nós estaremos juntos. A você de Santa Bárbara, nos ajude a divulgar, convidando as pessoas para ouvirem através das ondas da FM. E a você de outras localidades, por favor, nos ajude a divulgar para que as pessoas possam ouvir através do site, né? www.anunciaçãofm.com.br e também através do live. Como é que eu faço para acessar o live, Carlinhos? Entra na minha página do Facebook lá, Carlinhos Pregador. Eu vou falar igual o barbarense aqui, né? Às vezes a minha Adriana pergunta assim, mas você não é carioca, por que você fala Carlinhos? É o jeito, né? A gente vai pegando uma maneira de conduzir. Então é Carlinhos Pregador, tá? Carlinhos e Carlos, Carlinhos Pregador. Acessa lá, tem o link do Live Stream. É um site que transmite ao vivo. A gente faz a transmissão, tem feito a transmissão ao vivo todos os dias pelo live. Você pode ouvir o programa por lá, assistir, né? Lá dá para você assistir o programa através do live, tá bom? Então fica aí a dica, né? Você em Santa Bárbara ouve através da FM, em outras localidades dá para ouvir pelo site da rádio, né? www.anunciaçãofm.com.br, ou você pode também acessar o meu Facebook, Carlinhos Pregador, e clicar no link do live stream. Todo dia eu posto lá o convite para o programa. Você clica em cima lá da mensagem e do link e vai abrir diretamente na página do live para você assistir, tá bom? Então amanhã, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos aqui com os irmãos do Ministério Marca da Promessa. Nós viveremos um momento tremendo diante dessa realidade. E eu queria fechar novamente o programa com a mesma canção que suscitou, fez nascer a pregação dessa noite. Fica na paz do Senhor, no amor do coração santo e imaculado da Virgem Maria. Amanhã às 8 horas da noite nós nos encontramos. Cada vez que você vem a mim e me pede pra curar suas dores,
E ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração. Vou raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, toco em suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar. E as chagas tão abertas vão cicatrizar. Cada vez que você vem a mim e me pede pra curar suas dores, ao contrário do que possa imaginar, e ao meu toque suas chagas vão fechar. Eu precisarei sangrar seu coração. Vou raspar e saiba vai doer. Tocarei suas chagas com minhas chagas e porei meu sangue em você. Rasgo suas feridas, mexo em sua vida, abro suas chagas, toco em suas mágoas. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar. E as chagas tão abertas vão cicatrizar. Vai doer um pouco mais, mas logo vai suavizar. E as chagas tão abertas